Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari Dalva, professora de matemática, e nós vamos fazer aí, nessa live de revisão, da aula 11 até a aula 14, uma revisãozinha usando atividades do teu livro, volume 6, teu caderno de atividades, teu livro de atividades. Acompanhe comigo, faça junto e vamos lá, tá certo? Olha só, primeira coisa que eu tenho que pensar é que nessa parte aí da aula 11 até a aula 14, nós estudamos os sólidos. Olha essa questão. Eu tenho um reservatório cúbico, ele está totalmente cheio, com 8.000 litros d'água. Vamos lá. A cada 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro, certo? A cada 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 litros. Então, a cada 1.000 litros, eu tenho 1 metro cúbico. Se eu tenho 8.000 litros, eu tenho 8 metros cúbicos. Primeiro detalhe. Toda essa água foi transferida para outro tanque cilíndrico reto de 2 metros de diâmetro. Olha só, o diâmetro é 2 vezes o raio, que é igual a 2, portanto, o raio vale 1. Ok? Usando 3,1 como aproximação, é correto afirmar que a altura atingida pela água em metros no tanque receptor foi igual a quanto? Então, veja, o volume eu vou transferir do reservatório cúbico para o cilindro. E eu quero saber até que altura essa água vai chegar aqui. Volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume é 8, o π é para trocar por 3,1, o raio é 1 e a altura é h. Então, tem 3,1h igual a 8, ou seja, 2,58 metros, ou seja, letra A, tá certo? Veja comigo, presta bem atenção, então, a cada 1.000 litros, 1 metro cúbico. Tranquilo? A cada 1 decímetro cúbico, 1 litro. Importante que o raio esteja em metros, o volume esteja em metros cúbicos e a altura sairá também em metros. Beleza? Vamos para outra questão. Essa é pirâmide. E tem uma coisa bem importante dentro das pirâmides, que é a proporcionalidade. Acompanhem comigo. A figura abaixo representa uma torre na forma de uma pirâmide regular de base quadrada, na qual foi construída uma plataforma de 60 metros de altura paralela à base. Ó, eu construí uma plataforma de 60 metros de maneira paralela à base. Então, se os lados da base da plataforma medem, respectivamente, 18 a base maior e 10 a base menor, olha ali onde está a plataforma, beleza? Olha só, então a altura total é o que eu quero saber, a altura da torre. A altura da plataforma 60, que é a altura total, H menos 60. Veja, ó, lado da base maior está para o lado da base menor, assim como a altura total está para a alturinha, que é esta parte da piramidezinha. Então, entre duas pirâmides, eu estabeleço uma constante de proporção. Ó, lado da base da pirâmide grandona está para o lado da base da pirâmide pequenininha, a altura da pirâmide grande, a altura da pirâmide pequenininha, H menos 60. Pronto. Ó, o H menos 60 está dividindo, passa multiplicando, 10 dividindo, passou multiplicando. Eu tenho 18H e menos 1080 igual a 10H, ou seja, 8H é 1080 e essa altura é 135 metros. Está calculada ali, eu utilizei uma constante de proporção. Vamos para mais uma questão, acompanhem comigo. Determine um volume de um cone equilátero, na qual a área da secção meridiana é 16 raiz de 3 centímetros. Então, na primeira a gente fez com cilindro, a segunda com pirâmide, agora a cone. Secção meridiana num cone equilátero é um triângulo equilátero. Tu pode utilizar como a área do triângulo equilátero. Ao mesmo tempo, tu pode lembrar que a área de um triângulo é base, vai ser 2R vezes a altura H dividido por 2. Se essa área é 2R vezes H sobre 2, ó, eu posso simplificar o 2 e eu tenho que a área da secção meridiana é raio vezes altura. Vou substituir a área da secção meridiana por 16 raiz de 3. Deixar quietinho aqui por enquanto. É um cone equilátero. Apareceu a expressão um cone equilátero, geratriz igual a 2R. Ou seja, ele tem a geratriz
a base e a geratriz, medidas iguais, porque a secção meridiana é um triângulo equilátero, tá certo? Vou substituir, então, nessa proporção que eu tenho sempre válida no cone, certo? Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, geratriz ao quadrado é igual a r quadrado mais h ao quadrado. A geratriz é 2r, ao quadrado virou 4r quadrado, passei o r quadrado para o outro lado, tirei a raiz de 3r quadrado e o meu h, r raiz de 3. Vou substituir ali, ó, r vezes h. R raiz de 3 igual a 16 raiz de 3. Ó, a raiz de 3 simplifica, r quadrado igual a 16, portanto, o raio é 4 e a altura 4 raiz de 3. Beleza? Agora vamos ver o que eu quero. Eu quero o volume do cone. Vamos lá, volume agora? É 1/3 da área da base multiplicada pela altura. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Cone e pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? Prisma e cilindro. Área da base vezes a altura. Então, ó, 1/3 de π vezes 4 ao quadrado vezes 4 raiz de 3. Dá 64 raiz de 3π sobre 3 centímetros cúbicos de volume desse conezinho. Ok? Olha essa questão. 96, página número 42. Em todas as questões, você olha que tem a numeração da questão e a página aí, se eu esquecer de falar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Um cone circular reto está inscrito em um paralelepípedo retângulo. O que significa quando diz que ele está inscrito? É que, veja, ó, a base está inscrita na base dele, que é um quadrado de lado A, e o vértice vai tocar lá no centro da outra base. O que significa? Que o raio do cone vai ser o raio da circunferência inscrita, ou seja, A sobre 2. E a altura do cone vai ser a altura do paralelepípedo QB, certo? Então, olha só, a razão B sobre A, entre as dimensões do paralelepípedo, é 3 sobre 2. E o volume do cone é π. Então, a medida da geratriz. Observa, ó, o volume do cone, ele me deu, ele disse que é π. 1/3 de π r, A sobre 2 ao quadrado, altura b. Vou simplificar o π, certo? Ó, vou elevar A quadrado sobre 4, então 3 vezes 4 é 12, vai ficar π igual π, A quadrado b sobre 12, vou simplificar o π, e A quadrado vezes b vai dar igual a 12, só um pouquinho, A quadrado vezes b vai dar igual a 12, tá certo? Agora, a proporção B sobre A, olha bem comigo. A proporção B sobre A é 3 sobre 2. Então, B é 3A sobre 2. Vou substituir na primeira a segunda expressão, ó. A quadrado vezes B igual a 12. A quadrado vezes, quem é o B? 3A sobre 2, igual a 12. 2 passa multiplicando, então eu tenho 3A ao cubo igual a 24, ou seja, A ao cubo igual a 8. Assim, o nosso A vale 2. Se o A vale 2, o B é 3 vezes 2 dividido por 2, então o B vale 3, certo? Eu já tenho o raio e eu já tenho a altura, beleza? A altura é o valor do B e o raio é A sobre 2. Vamos calcular a geratriz usando G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R quadrado. Olha ali, ó, G ao quadrado igual a B ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. B é 3. O A é 2 sobre 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho 9 mais 1, a geratriz ao quadrado é 10, portanto, a geratriz é raiz de 10 e está feita. Ok? Vamos lá. Mais uma questão para a gente. Veja essa. Questão número 97. E está na tua página número 43. Ele diz que um silo para armazenamento de grãos, ele é formado por um cilindro reto, com diâmetro da base de 4 metros, quer dizer que o raio vale 2. Altura, 2 metros, conectado pela base a um cone, que tem 1 metro de altura, conforme a figura. Veja que o raio do cone e o raio do cilindro são iguais, os dois medem 2. Ele quer o volume aproximado do silo. Para fazer o volume do silo, eu vou fazer o volume do cilindro mais o volume do cone. Volume do cilindro, gente, ó. Área da base, πr ao quadrado vezes h.
Então, é π que multiplica o raio, que é 2 ao quadrado, vezes o h, que é 2. 4 vezes 2, 8, vezes o π, trocando o π por 3,14, nós temos um valor aproximado de 25,12 metros cúbicos. Segunda, o volume do cone, tá certo? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de π, que multiplica 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 1, que é a altura do cone. 2 ao quadrado é 4/3 vezes, 4 vezes 1 sobre 3 vezes o π. Trocando o π por 3,14, certo? 4 vezes 3,14 dividido por 3 dá 4,19. Então, o volume do silo vai ser o volume do cilindro acrescido com o volume do cone. 25,12 mais 4,19 dá 29,31. Ou seja, aproximadamente 29, que é o que você tem na letra B, ok? Veja, importante você saber ler o desenho e tirar dele as dimensões, ok? Gente, fiz algumas questõezinhas aí com vocês do teu caderno de atividades, espero ter te ajudado. Fiz questões de volumes, porque é a parte mais cobrada. Faça aí alguns exercícios a mais, estude e principalmente se cuide. Beijo da professora Mari, até mais!